Bom, não sei se você gosta de ganhar presente, né? Eu não gosto de ganhar presente, eu gosto de ganhar presentes, né? No plural, né? Como é gostoso a gente ganhar presente, ser lembrado, alguém traz às vezes alguma coisa, ou lembra de você no seu aniversário, ou no Natal. Hoje em dia a coisa está um pouco mais difícil, né? As pessoas estão um pouco mais, com menos dinheiro na verdade, e às vezes precisando fazer economia, mas às vezes aquela atitude bonita de você dar um presente de R$1,99, o que vale aquela intenção de 1 milhão que está atrás daquele presente de R$1,99, porque a gente vê o carinho e a atenção. Mas presente é algo sempre muito bom. A Bíblia nos orienta, né, quando você está vivendo um momento de inimizade, um momento de confusão, um momento de conflito entre pessoas, que você vá lá e dê um presente a essa pessoa, presenteie essa pessoa, né? Porque nada como quebrar um coração, nada como mudar as relações quando você tem a oportunidade de presentear. A ideia é que presente sempre tem essa ideia da surpresa, da alegria, da lembrança, do inesperado, dessas coisas que mexem com o nosso emocional, mexem no nosso íntimo, às vezes nos faz lembrar ou ter recordações assim tremendas, né? Eu lembro assim, pelo menos conscientemente, né, do primeiro presente grande que eu ganhei, primeiro presente expressivo que eu ganhei dos meus pais, né? Eu não consigo, claro, ganhei muitos outros, mas esse em especial tem uma lembrança um pouco diferenciada. Mas vamos supor, quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, né? Provavelmente assim, naquela época, pensar em um autorama era pensar nesses videogames caros que tem hoje, né? Essas coisas sofisticadas, né? Era o sonho de toda molecada, assim, ter um autorama, né? Lembrar do Fittipaldi, né? E toda essa geração, né? De corrida. E a minha família, lógico, preparou uma grande surpresa, né, para aquele Natal, para me dar um autorama. Mas na verdade eu queria um cachorrinho, né? Eu estava doido por um cachorrinho, eu queria um cachorrinho, né? Toda criança tinha um cachorrinho e eu queria um cachorrinho, né? E eu não era muito teimoso, só era um pouquinho, eu só queria um cachorrinho, né? Então, quando meus pais vieram felizes com aquela caixa imensa, né, para me dar, né, eu fiz um bico daquele tamanho. Cadê o meu cachorrinho? Eles ficaram frustrados, né? Eles ficaram decepcionados. Mas até a gente está te dando um autorama, mas e o cachorrinho, né? Não, mas olha que o autorama é bonito. Mas eles gastaram 1 hora e toda a família, o Natal parou, tal, para me convencer que o autorama era melhor que o cachorrinho e que depois, para frente, eles me dariam um cachorrinho. Quando eu me convenci, tá bom, então o autorama é o grande presente desse Natal desse ano, né? Foi muito difícil eu conseguir brincar, porque meu cunhado e meu pai ficaram brincando o tempo todo e não deixavam eu interagir ali no brinquedo. Primeiro eles montaram tudo e não deixavam eu participar. Mas assim, os presentes sempre nos trazem coisas boas, coisas tremendas na nossa vida. E eu não conheço alguém que queira mais nos dar presente do que Deus. Eu não conheço alguém que se preocupe mais conosco, não só no sentido da nossa vida, mas de nos dar presentes. Coisas que são inesperadas, coisas que nós não merecemos, coisas que, você não fez o porquê. Mas quando eu olho o porquê Deus quer nos dar presente, eu vejo assim que Ele quer nos presentear como nós queremos nos presentear uns aos outros para promover a alegria, um bem-estar, algo gostoso, algo magnífico na nossa vida. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo como Deus é um Deus de presente, presenteador. Aquele que gosta de dar presentes e nos surpreender, presentes grandes, presentes pequenos, mas todo tipo de presente que não só atenda a nossa necessidade, mas nos ensina a viver essa vida cada dia melhor. E quando eu penso assim, em Deus, quando eu penso em Deus, não como o Papai Noel, mas eu penso em Deus como aquele pai
provedor, aquele pai que olha para mim e fala: eu quero dar um presente para o Fernando, eu quero alegrar o coração do Fernando, eu quero que o Fernando tenha momentos de felicidade, eu quero que o Fernando realmente possa brincar com o pai dele, brincar com o cunhado, dividir o presente dele com outras pessoas. E eu vejo Deus constantemente querendo nos presentear a todos nós, não só ao pastor, o missionário, não só ao cristão, mas ao não cristão, não só aos batistas, mas de qualquer outra religião. Eu vejo que Deus quer nos presentear a todos nós. Mas às vezes você pode ser um menino bicudo como eu era. Não, esse eu não quero, eu quero o outro. Não, eu quero o outro presente. E Deus está te dando um tremendo de um autorama tal. Você fala: eu quero o cachorrinho, né? E tal. E às vezes, nós é que não recebemos o presente de Deus. Às vezes, nós que questionamos se aquilo é bom, é ruim, ou se eu quero ou não quero, ou se eu devo aceitar ou não devo, e será que é um presente ou não é? E nós perdemos a oportunidade de receber os presentes que Deus tem para cada um de nós. Por isso que quando nós estudamos sobre dons, a palavra dons quer dizer isso. Dons não quer dizer só uma capacidade especial, mas mais do que uma capacidade especial, é um presente especial, é uma dádiva, é um presente do Senhor para as nossas vidas. Então, quando Deus nos dá dons, é o Senhor que nos concede dons, né? Quer dizer, é Ele que nos presenteia para essa vida de tal forma que aquilo que eu ganho, que aquilo que eu recebo, não só vai me tornar feliz, mas vai fazer com que a minha felicidade promova a felicidade comum de outras pessoas. E Deus é um Deus de dons, de muitos dons. Ele não tem limites do que Ele pode nos dar, do que Ele pode nos agraciar com capacidades. Porque existem presentes que logo acabam. Existem presentes que você ganha que logo somem. Existem presentes que nem com esse autorama, que foi perdendo peça, perdendo carrinho, perdendo pista, tal, de repente já não existia mais autorama. Mas existem presentes que ficam para sempre. Aqueles presentes que a gente guarda no coração, entende como um presente e não há tempo, não há nada que desgaste aquilo. Eu já dei muitos presentes assim, principalmente para a minha família. Quando a gente às vezes estava sem dinheiro ou com pouco recurso, e às vezes o presente que nós podíamos dar era um passeio, era sair, era fazer uma viagem assim curta, andar na beira do córrego, não aqui de São Paulo, né? Porque senão a gente morria, mas de um outro local, de uma outra cidade que não dava para andar ainda, né? Na beira ali do riozinho, né? E sabe que foram esses presentes que ainda são presentes na nossa vida, são lembranças vivas de alegria, de bem-estar e de coisas que perduram dentro de nós, mais do que um presente material muito bom, uma coisa muito sofisticada. São valores que são agregados em que se mostra a importância e se dá importância, e a importância do amor está ali presente. Não é o objeto em si, mas a intenção que aquilo desenvolve em nós. Esses são os presentes que perduram. Eu sempre falo para os pais: seus filhos não precisam do melhor tênis. Lógico, se você puder dar, muito bom. Mas se você não puder dar, não esquente a cabeça. Porque o que os seus filhos precisam é do seu amor, é da sua atenção, é do seu carinho. Porque o tênis bom, ele vai furar como o tênis ruim. O tênis bom vai ficar pequeno como o tênis ruim. Mas o amor e o carinho que você produz e desenvolve nos laços familiares, nas relações entre as pessoas, esse só cresce, esse perdura, esse é para sempre. E esses são os melhores presentes. Esses são os presentes que realmente valem a pena se desenvolver e dar. E é isso que Deus nos dá.
Ele não dá somente dons. Deus também nos proporciona e nos dá coisas que nós não precisaríamos. E Ele nos dá e nos concede, às vezes, libertação financeira. Ele dá e nos concede bênçãos materiais que talvez Ele não precisaria e nem teria, mas Ele faz porque Ele também nos ama. Deus também proporciona viagens, proporciona condições ou oportunidades na nossa vida, e a gente sabe, foi Deus que fez isso. E quando a gente olha aquele bem material que Deus nos faz, mais do que o material em si, a gente fala, Deus se lembrou de mim. Deus se agradou de mim. Mas também Deus faz isso. Só que os dons espirituais têm a ver muito mais com esses presentes interiores, de grande marca, de grande relevância, que não só transforma a minha vida e traz alegria no meu coração, mas como promove alegria no coração de outras pessoas. Por isso esperar os dons, por isso aguardar os dons de Deus, por isso estar pronto a receber aquilo que Deus tem para você, ou descobrir aquilo que o Senhor já deu a você, é você pegar o que de melhor Deus pode te dar. O dom da vida é o dom magnífico de primazia que o Senhor concede a cada um de nós. O dom da salvação é algo fenomenal, algo sobrenatural, que Ele nos concede através de Jesus Cristo, sua vida, sua morte e sua ressurreição. E Deus nos concede o dom da salvação. É um presente ser salvo espiritualmente para a eternidade. Mas também Deus nos concede dons para que possamos viver nesse mundo cheio de corrupção, cheio de coisas erradas, cheio de amargura e tristeza. Deus nos concede dons que vão promover em nós um espírito alegre e feliz. E esse espírito alegre e feliz, e esse dom vai promover no outro a mesma alegria, a mesma paixão, a mesma graça. Por isso, ao estudarmos os dons, não quero que você entenda, e a gente tem enfatizado isso, que os dons não é uma categoria de casta ou de estrelas especiais, ou dada ou concedida somente a algumas pessoas, ou fornecida pelo pastor ou igreja. Não, de forma nenhuma. Os dons são dados exclusivamente por Deus, através do Espírito Santo, e Ele dá a quem Ele quiser, e Ele dá o que Ele quiser. Então isso não está limitado ao que eu sou, ao que eu faço, mas está o quanto eu sou grato e o quanto eu quero realmente receber esse dom de Deus. Os dons às vezes têm sido tratado esse assunto de uma forma muito superficial, onde se valoriza coisas que você não encontra na Bíblia para serem valorizadas, como ser um super pop, ou ser uma pessoa estrelar, ou ser alguém diferenciado. Não, os dons pelo contrário. O que o dom promove nunca é algo pessoal, personal, aquela coisa é eu. Ele sempre vai promover o coletivo, o bem-estar de todos. Entendendo que os dons são os meios em quais nós vamos nos relacionar entre nós, por nós e para o mundo, eles são extremamente essenciais. Eu descobrir qual é o meu dom, qual é o dom que Deus me deu, que dom existe em mim, que vai fazer com que eu possa me relacionar dentro da igreja, promover dentro da igreja uma edificação, uma comunhão, um relacionamento tal que esse corpo vai ser forte e sadio, e eficaz e eficiente em tudo que fizer, e a sua missão maior
e o seu compromisso maior desses dons serem edificados entre si, entre nós aqui na sua igreja, na sua comunidade, é para que ele possa ser uma grande força para edificar e abençoar o mundo. Todas as outras pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não conhecem a palavra como o manual da vida para as nossas vidas. Então, para nós que estamos aprendendo a repensar ser igreja, a repensar o que é a igreja de Jesus, eu não posso desconsiderar aquilo que Deus me deu para fazer parte dela. Porque, como eu já disse, quando nós nos convertemos, quando recebemos o Espírito Santo na nossa vida, não somente aqueles talentos que já existiam em nós, mas Deus agora coloca um dom espiritual de múltipla e de mútua edificação no corpo de Cristo. E cada dom, cada pessoa, ela é importante nesse conjunto de necessidades que nós temos. É como se fosse no Natal, né? Já viu no Natal? O Natal gostoso é aquele que você dá presente, mas também recebe presente. Aí fica aquela troca de presente, dá presente, tira presente, e aquela coisa gostosa e todo mundo feliz. Né? Nós já tivemos Natal que nós combinamos, ninguém vai dar presente para ninguém, está todo mundo duro, sem dinheiro, né? Então só dá presente para as crianças. Aí fica aquele Natal meio xoxo, né? Mas assim, quando o Natal é gostoso, até R$1,99 se torna um presentaço, mas o gostoso... E a igreja de Jesus é assim. Nós nos presenteamos uns aos outros. Tem que ser Natal cada vez que nós nos encontramos aqui. Tem que ser momentos em que eu dou algo a você e você dá algo a mim. Eu espero que você esteja gostando das mensagens ou da voz profética que Deus tem colocado entre nós aqui, porque é o que eu posso dar em termos do meu dom, daquilo que Deus tem me dado como capacidade de pronunciar, de falar a sua palavra, não a minha, mas a palavra de Deus. Mas aqui não é só o pastor que tem dom. Uma criança tem o seu dom, um adulto tem o seu dom, uma mulher tem o seu dom, um homem tem o seu dom. Todos aqui temos dons para compartilhar e nos edificarmos mutuamente. Voltando à passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos reforçar essa ideia, reforçar esses princípios que estamos abordando aqui com você, para que a gente não perca o nosso rumo de importância dos dons e a relevância do seu dom particular que Deus já concedeu a você, que recebeu o Espírito Santo na sua vida e hoje vive com ele. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quanto aos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, quer dizer, separados de Deus, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, a cada um, e você faz parte desse cada um. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Veja, se fala que a cada um não é para alguns, não é somente alguns, mas é para todos. E quando fala para cada um, é que cada um vai receber o seu, que talvez vai ser diferente dos outros. Quando se diz para cada um,
quer mostrar a particularidade e a pessoalidade desse dom que Deus põe na minha vida, que Ele dispõe na minha vida e que eu recebo na minha vida. Quando diz cada um, Ele realça a importância do indivíduo, da pessoa dentro do corpo de Cristo. Então não existe alguém que é mais importante do que outro aqui dentro, ou dentro da igreja de Jesus. Cada um é importante, cada um tem o seu papel, mas existe uma palavra que segue esse a cada um, é a palavra porém. E ela tem referência ao sentido, apesar de ser para cada um, porém, e esse porém tem que dizer assim, pode dar a impressão que você vai viver o seu dom, você vai curtir o seu dom, você vai se divertir com o seu dom, você vai viver somente para o seu dom. A palavra porém está nos apontando que é uma condição que vem logo em seguida, que é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. O bem comum. Bom, se eu sou parte de uma igreja, se eu sou membro de uma igreja, se eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu sou cada um. Porém, desse mesmo Espírito, dessa mesma manifestação, Ele visa, o seu propósito é para que nós venhamos a ter um bem comum, algo que vai melhorar a vida de todos nós. E essa melhora é no sentido de que nós juntos, melhorados, edificados, possamos cumprir o nosso propósito missionário de levar a palavra de Deus, levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo a todos os lugares. Me preocupa muito uma coisa sobre a particularidade da igreja nesse sentido, a importância da igreja nesse sentido. Recentemente, talvez vocês já ouviram, ou tiveram notícia, ou souberam, né, em que o IBOP fez um levantamento mostrando que está crescendo o número de cristãos sem igreja. Quando eles levantam isso, é porque é feita uma estatística, uma entrevista, e uma entrevista não de uma pergunta só, mas de várias perguntas que vão dar esse apontamento para eles. Então esse levantamento não é um achismo, ou um pensamento, ou uma ideia, mas quando se levanta um posicionamento desse, houveram perguntas e respostas que no seu conjunto apontam essa verdade. Verdade que está crescendo o número de cristãos sem igreja. A minha pergunta é: por quê? E a minha pergunta se reverte em duas perguntas. Por que os cristãos estão ficando sem igreja? Porque não existe cristão sem igreja. Você pode, mas eu posso viver o cristianismo sozinho. Aí vem aqui, porém, a manifestação do Espírito nas nossas vidas é visando um bem comum, uma edificação comum, um trabalho comum, de uma coletividade. Então, essas pessoas que se têm caracterizado como cristãos sem igreja, eu posso até entender a razão de alguns, de decepções, frustrações, talvez situações embaraçosas que eles têm visto em muitas igrejas pelo Brasil. Talvez a falta de testemunho de pastores, talvez a falta de escrúpulos de algumas igrejas tenha levado as pessoas a se decepcionarem em relação à igreja de Jesus. Mas eu quero dizer a cada um de vocês que estão aqui dentro, quero dizer a cada um que está nos assistindo e nos ouvindo: existe a igreja de Jesus.
ela é maior e superior a tudo isso que você tem visto. E você deve continuar procurando essa igreja. Continuar procurando essa igreja. Continuar procurando este pastor que vai pastorear a sua vida. Essa igreja que vai poder fazer um bem comum com você. E se edificarem mutuamente, para servirem mutuamente. Não desista da sua procura. Não desista da procura da igreja de Jesus Cristo. Eu já posso dizer que ela não é uma igreja perfeita, porque ela é feita de seres humanos, mas ela tem que ser uma igreja moral, ela tem que ser uma igreja ética, ela tem que ser uma igreja íntegra, ela tem que ser uma igreja voltada à palavra de Deus, ela tem que ser uma igreja que reverencia a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser uma igreja que prega a palavra. Existe uma igreja assim? Existe. Não só uma, mas você precisa procurar. Está cada dia mais raro essa igreja, mas ela existe. Você tem que ser um peregrino em busca dessa igreja, porque infelizmente nós temos mais e inúmeras igrejas e ministérios que perderam o seu rumo, o seu caminho, a sua visão primordial, que é qual? Que é da palavra e da pessoa de Jesus Cristo. Então eu posso entender que alguns que estão nos assistindo ou nos ouvindo, ou talvez alguns de vocês aqui dentro, possa estar decepcionado, desiludido, desacorçoado, cansado às vezes de procurar uma igreja, um pastor, um ministério íntegro. Eu digo para você, não desista. Pelo amor de Deus, não desista. Deus tem essa igreja, Deus tem esse pastor. Às vezes o que nós estamos vendo é como quando você entra num shopping center, vai na ala de refeição, é isso que chama, ala de refeição, de refeitório, ou de alimentação, praça, né? De alimentação, e você olha lá um monte de loja, e quando a gente olha aquilo, né, dá uma tentação, né? Você fica com a vontade, mas quando você pensa um pouquinho mais naquilo, que aquilo é um fast food, uma comida rápida, preparada num ambiente não próprio, você já começa a ver, opa, pode ter alguns problemas. Aí você começa a escolher, não só pelo paladar, mas pela qualidade, talvez, do alimento e do serviço. E às vezes você pode fazer como eu. Vou com a Ieda para lá, a gente olha e fala assim, olha, eu me decido comer a sua comida. Vamos lá para casa, você vai fazer. O seu lanche é muito melhor, vou para casa, porque não dá para encarar isso aqui. Às vezes o meio religioso está assim. É você entrar num shopping center, numa praça de alimentação e ver muitas coisas com luzinhas, pratos prontos, coisas preparadas, coisas que nos chamam a atenção, mas quando você come, pode lhe causar danos sérios. Mas alguma coisa ali você deve buscar e procurar. Eu creio que no Brasil não exista somente esse tipo de igreja fast food ou comida rápida. Eu creio que existam igrejas no Brasil, São Paulo, no seu estado, onde você estiver, em que realmente ela está compromissada com a palavra, com o estudo da palavra de Deus, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ela luta pela sua integridade. Talvez não vai ser uma igreja tão cheia, talvez não vai ser uma igreja de muitos shows, talvez não vai ser uma igreja onde vai ter pirotecnia, né? Talvez vai ser uma igreja humilde, uma igreja talvez não central, ou grande, ou pequena, não importa. Mas você vai encontrar essa igreja. Continue procurando.
Mas o meu porquê também tem para aquelas pessoas que acham que não precisam de igreja, que não necessitam de igreja e que podem viver sozinhos. Isso é uma ilusão do diabo. Esse é um engano de Satanás. Ele sabe, se ele te colocar sozinho, ele vai quebrar a tua vida, ele vai destruir você, e por isso ele quer deixar você distante da igreja dele. Tem aqueles exemplos bem cafona, né? Não sei se tem uma expressão melhor para falar, né? Mas assim, que os meus pastores antigamente já contavam, né? Talvez a tua avó já contava, né? Do feixe de lenha, né? Você pega uma lenha, né? Um graveto, é fácil você quebrar um graveto. Mas quando você pega um punhado de graveto e tenta quebrar, nós somos assim nesse mundo, que jaz no maligno. O diabo está buscando pegar. E aqueles que estão sozinhos, é fácil ele quebrar. Mas aqueles que estão juntos, unidos com outros, ele tem mais dificuldade e com certeza não vai quebrar. Em Eclesiastes existe aquele texto que fala das dobras, né? De um fio só quebra, mas a dobra de 3 fios é impossível ser quebrada. Uma vez eu estava vendo num programa a comparação entre a seda e um fio de aço, e mostrando que a seda ela é tão forte ou mais forte que o aço. Você fala, isso é impossível, mas não tem como. É claro, se você pegar um fio de seda, ele pode até diluir na sua mão, ele pode ser facilmente, né, sumido na sua mão, né? Diferente de um cabo de aço. Se você pegar um cabo, você vai passar a vida inteira e vai acabar com o teu dedo, mas o cabo de aço vai ficar lá. Mas quando você pega uma mesma quantidade de ferro, vamos supor, 500 quilos de aço e 500 quilos de seda, e põe essa pressão, esse estresse entre essas duas comparações de 500 quilos de aço, de corrente de aço, e 500 quilos de seda, a seda vence e quebra o aço. Estou falando o que eu já vi. Nós somos sedas. A não ser que você queira ser aço, ser ferrado. Eu quero ser seda. Mas uma seda sozinha não é nada. Mas uma seda com outras sedas faz um tecido lindo. Quem já não viu um tecido de seda? Quem já não viu um vestido de seda? Quem não tem alguma coisa de seda? É alguma coisa magnífica. Mas ela é magnífica não só pela forma como ela é composta, feita, né, desenvolvida, diferente do aço, mas ela se torna mais resistente que o aço quando ela está junta. A igreja de Jesus é assim. Nós não somos ferros, não devemos ser tratados a pancada como o diabo quer nos tratar. Nós somos sedas, mas somente juntos nós vamos ser resistentes a tudo aquilo que o inimigo quer colocar. Então, para você que às vezes acha que pode viver uma vida sozinho, sem igreja, isso não existe. Porque você é importante para uma igreja, e uma igreja é importante na sua vida, para que os seus dons, ou o seu dom, possa capacitar uma igreja, e a igreja com seus dons possa complementar a sua vida, e você ser resistente ao diabo, ser feliz, ser pleno e completo, e cumprir o seu papel, cumprir a sua tarefa. Então, para você que está procurando igreja e está vendo que é difícil, eu digo para você, é difícil mesmo, mas não desista. Vai existir uma igreja assim no meu bairro, na minha cidade, no meu estado? Vai. Talvez ela vai ser uma igreja grande, talvez ela vai ser uma igreja pequenininha, não importa, ela tem que ser íntegra. Ela tem que pregar a palavra e mostrar Jesus Cristo. Você que talvez pergunte, mas eu não posso viver uma vida cristã sozinha? Não pode, porque o cristianismo não é uma ideologia,
não há uma filosofia em que eu adoto para viver. Mas o cristianismo é uma vida que eu vivo em conjunto, através dos dons que nós nos edificamos e nos completamos para cumprir a nossa missão de levar a palavra.